Que Deus abençoe sua vida, que Deus ilumine o seu dia. Eu estava meditando aqui numa palavra muito forte e eu gostaria de compartilhar ela com todos vocês. Essa palavra está no livro de Salmos, no capítulo 34. Mas antes de ler, eu queria trazer uma reflexão para a sua vida. Porque problemas, lutas, momentos difíceis, todo mundo passa. Os problemas vêm para todos. Mas o que faz a diferença? É se Deus está na sua vida. Muitos não têm recorrido a Deus. A verdade é que as pessoas, diante dos seus problemas, elas recorrem a tudo, menos a Deus. Muitos até vêm à igreja pedir oração, mas não se entregam. Por isso os problemas, as lutas, têm feito muitas pessoas chorar amargamente. Mas Deus, Ele quer fazer o melhor por aqueles que o buscam. Deus, Ele quer cumprir o plano que Ele tem na sua vida. Agora, é necessário que você se entregue para Ele. Olha o que diz aqui essa palavra. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus temores. A sua solução, a solução da tua vida, está em Deus. Davi, ele disse, busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Ou seja, a resposta que você precisa está em Deus. E ele diz assim, olha só, clamou este pobre e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Quantas são as coisas que têm angustiado a sua vida? Aqui diz, clamou este pobre, pobre de espírito, não pobre financeiramente. Porque o pobre de espírito, o que é o pobre? É aquele que está sempre necessitado. E quando se fala o pobre de espírito, significa dizer o quê? É aquela pessoa que ela reconhece que ela sempre necessita de Deus. Que sem Deus ela não pode nada. Este, quando clama, Deus ouve e salva e atende. E diz mais, olha só, promessa de proteção. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então Deus aqui está prometendo o quê? Proteção. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ou seja, Deus quer proteger a tua vida. Deus quer te livrar do mal, daquilo que te traz dor, te traz sofrimento. Agora, você tem que temer a Deus. Olha só. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. De uma coisa eu tenho certeza, que Deus é bom. Eu posso falar isso. Deus é bom. Mas Ele não é bom para com todos. Ele quer ser. Mas como diz, Ele é bom para quem confia nele, para quem se entrega, para quem obedece a sua palavra. Você quer ver se Deus realmente é bom? Porque pode ser que você tenha pensado o seguinte, olha, pastor, se Deus é bom, por que eu estou sofrendo tanto? Por que eu estou sofrendo no meu casamento? Por que eu estou sofrendo na minha vida financeira e outras áreas? Se Ele é bom, a verdade é que eu vou te responder com uma pergunta. A sua vida, você vive ela em obediência à palavra de Deus?
Você tem sido uma pessoa que vive a palavra de Deus? Porque Ele é bom e Ele quer mudar a tua vida. E acima de tudo, Ele quer salvar a tua alma. Olha só o que diz no versículo 9: temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Olha só, aqui está falando: temei ao Senhor, vós, os seus santos. Quem são os santos de Deus? São aqueles que vivem uma vida separada desse mundo. Como assim? Do mundo do pecado, do mundo de prostituição, de adultério, desse mundo mau, desse mundo sujo que nós temos vivido. Então aqui diz que feliz, bem-aventurado é aquele que confia. E aquele que separa a vida, ou seja, eu deixo de viver a vida pecaminosa, eu me afasto daquilo que esse mundo apresenta, que não agrada a Deus. Isso é ser santo. E eu passo a obedecer a palavra de Deus. Eu passo a ter um respeito, um temor pela palavra de Deus. Então aqui diz: nada falta aos que o temem. Aí eu te pergunto, e para você? Tem faltado alguma coisa? Porque se você temer a Deus, se você entregar sua vida ao Altíssimo, ao Eterno, não vai te faltar nada. Não só financeiramente, mas em tudo. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Você quer que isso se cumpra na tua vida? Você tem que buscar Deus. Você precisa dedicar sua vida a Ele todos os dias. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida? Olha só. Quem é o homem que deseja a vida? Quem quer largos dias para ver o bem? Uma pergunta. Você sabe que quando a pessoa está num momento de amargura, de dor, de sofrimento, ela quer acabar com a vida dela logo. Pode ser que você esteja me ouvindo agora e você diz assim: eu não quero mais viver. A minha vida está tão sem graça. Eu perdi a razão de viver. As coisas para mim não têm mais sabor, não têm mais sentido. E muitos têm desejado a morte. Olha só, aqui essa pergunta: quem é o homem que deseja a vida para ver o bem? Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Porque quando a pessoa ela tem a presença de Deus, ela vive bem. Ela tem luta, sim, mas ela é uma pessoa alegre, ela tem paz. Os problemas não são capazes de tirar do coração dela essa paz. E ela tem uma vida longa para poder provar daquilo que Deus preparou para ela. E ele diz mais: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e segue-a. Então veja bem, você tem que se apartar do mal. Você tem que fazer o bem, o que é bom. O que é fazer o bem? Fazer o bem, a primeira pessoa que você tem que fazer o bem é a ti. É você mesmo. Porque não adianta você às vezes querer fazer o bem ao próximo se você não está fazendo o bem a si mesmo.
E se tem uma coisa que é bom, é você se entregar para Deus. Esse é o melhor bem que você pode fazer na sua vida. Eu, por exemplo, vivia uma vida toda destruída. Eu era uma pessoa com depressão, viciado na maconha, na cocaína, no crack. Eu era uma pessoa alcoólatra que bebia muito, fumava cigarro. Tudo que você imaginar eu fazia. A partir do momento que eu decidi entregar minha vida para Deus, eu fiz um bem para mim. E a partir daí, o Espírito Santo passou a guiar minha vida. Ou seja, eu deixei de fazer o mal, de praticar o mal e passei a fazer o bem. Ou seja, não bastava eu só abandonar aquela vida errada que eu vivia. Eu tinha que praticar a palavra. Porque normalmente, hoje, as pessoas são assim. Elas, pelo fato de não viver uma vida toda suja, às vezes ela tem o seu pensamento: eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu não roubo. Às vezes você pode estar vendo esse vídeo e dizer: pastor, eu não uso drogas, eu tenho meu trabalho. Sim, ótimo isso. Na verdade, isso é o bem que nós estamos fazendo a nós mesmos. Mas não adianta só isso. Aqui diz: aparta-te do mal. Ou seja, você tem que deixar o pecado, apartar, se afastar daquilo que é errado, ser uma pessoa reta. Porém, aqui diz: faze o bem. Ou seja, obedecer a palavra é um bem que eu estou fazendo. Um bem para mim mesmo, espiritualmente falando. Então não adianta eu apartar do mal se eu não fizer o bem. Eu tenho que praticar. Aqui diz: procura a paz. E eu te pergunto, aonde você vai encontrar essa paz? Porque a paz que o mundo dá é passageira. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele disse uma vez a seguinte palavra: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Como assim? O mundo também dá paz? Dá. Por exemplo, quando eu vivia uma vida mundana, no momento que eu estava usando droga, eu tinha paz. Ou seja, eu esquecia dos problemas que eu tinha na vida. Eu era uma pessoa cheia de depressão. Mas na hora que eu estava ali usando droga, na onda da droga, eu tinha, uma falsa paz, Eu esquecia dos problemas, naquele momento eu me distraía. Essa é a paz que o mundo dá. Quando a pessoa está no meio dos amigos, bebendo, usando droga, amigos entre aspas, dos colegas. Quando ela está numa festa, numa balada, dançando, curtindo a vida. Então ali naquele momento ela tem uma certa paz. Só que quando isso acaba, aí vem a dor, o vazio, que é o que acontecia comigo. Quando eu estava usando crack, que eu pegava a pedra do crack e colocava na lata, e eu acendia no isqueiro e puxava aquela fumaça, quando eu soprava, 3 segundos de paz. Sabe, é uma sensação que para a carne é uma sensação boa, porque o usuário de crack ele sente isso. Não sei se você já usou. Se você já usou, você sabe o que eu estou falando. Mas se você não usou, na hora que a pessoa que usa, ela está soprando a fumaça, ela puxa aquela fumaça e ela sopra. São 3 segundos de prazer. Mas é um prazer que dá. Mas esses 3 segundos, depois que o prazer acaba, vem a neurose. Aí que o vazio fica grande. Assim é a paz que o mundo traz. A paz que o mundo traz é assim. Você tem paz por um momento.
Quantas vezes isso não aconteceu com você? Você no meio dos seus amigos, na roda dos escarnecedores, enquanto você está lá aproveitando, né, curtindo como você acha que está curtindo, você está lá feliz. Mas quando você volta para a sua realidade, é só vazio, é só solidão, é só dor. Então aqui o salmista ele está orientando: procura a paz e segue-a. E essa paz verdadeira você vai encontrar só em Deus. Você sabe por que eu deixei as drogas? Sabe o que me fez sair daquela vida que eu tinha? Sabe? Porque de todas as drogas que eu já usei, a mais forte que eu já usei, a dose mais forte que eu já usei, foi o crack. Tem também a merla, é praticamente a mesma coisa, é o crack, né? Como se fosse em pasta. É o sumo do crack que eles fazem uma pasta. Usa-se também a cocaína, enfim. Mas quando eu conheci Jesus, eu conheci uma dose mais forte. Porque no mundo é assim. Eu vivia em busca de prazer, de adrenalina, de aventura. Eu queria satisfazer a minha alma. Então buscava cada vez ondas mais fortes. Então você pode ver o usuário de droga, por exemplo, o usuário de maconha. Ele está procurando uma maconha que seja mais forte. Porque tem maconha que é misturada e não dá aquela onda forte. Mas tem maconha que é mais forte. Então o usuário, quando ele vai comprar maconha, às vezes ele pergunta: essa é da boa? Porque ele quer uma onda mais forte. Assim na cocaína, no crack. Então tinha cocaína quando eu ia usar, que eu colocava a carreira. Tinha cocaína que era mais fraca, misturada. Mas tinha cocaína que era mais forte. Dava aquela onda mais forte. Quanto também o crack. Quer dizer, e nessa busca a pessoa vai se envolvendo. Ela quer prazer. Ela quer uma dose mais forte. Só que quando eu conheci Jesus, eu encontrei uma dose mais forte do que o crack. Ah, esse me satisfez. Esse me fez completo. Não tem outro. E quando eu fui comparar essa dose que Jesus me deu, eu não quis mais o crack, eu não quis mais a maconha, porque Jesus é a dose mais forte. E quando você conhecer Ele, você vai entender essa alegria, esse prazer, esse gozo que dá à alma, que traz na alma. Ah, não tem coisa melhor. Então faça isso. Busque a paz que está em Deus, não a paz desse mundo. Segue ela. Busque, continua no caminho buscando, porque não adianta você buscar e se afastar. Busque, continua no caminho. Olha só o que diz mais. Os olhos do Senhor, preste atenção, você que fizer isso, você se entregar, fizer o que eu fiz, fazer o que eu fiz, deixar o pecado, a vida errada e se entregar. Olha como Deus ele trata quem busca Ele, quem se entrega. Os olhos do Senhor, versículo 15, estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Quer dizer, se você é uma pessoa justa, quer dizer, você vive pela fé, você obedece à palavra, então os olhos de Deus estão sobre a tua vida. Os ouvidos dele estão atentos ao seu clamor. Ele diz: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Você quer se livrar das suas angústias? Seja uma pessoa justa aos olhos de Deus. Não justa aos seus olhos. Justa aos olhos de Deus. Perto está do Senhor os que têm o coração quebrantado
e salva os contritos de espírito. Ou seja, o que é ter um coração quebrantado? Normalmente as pessoas hoje têm um coração duro, coração de pedra. Elas estão cheias de si, o orgulho tem tomado conta delas. Elas estão cheias das soberbas. Muitos não querem se submeter a Deus e à palavra dele. Muitos preferem viver a vida do jeito que elas acham melhor. Mas a pessoa que tem um coração quebrantado é aquela pessoa que é humilde para entender que ela precisa se sujeitar a Deus. E o que Deus fala com ela, ela obedece. Então, perto está do Senhor quem tem um coração quebrantado. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ou seja, Deus não impede que as aflições venham, porém, Ele livra. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Então, fica aí essa mensagem para você. Reflita sobre isso. Porque Deus tem um plano para a tua vida e esse plano depende de você para que venha se cumprir. Eu agradeço você ter ficado até o fim aqui nessa mensagem e desejo que o Espírito Santo possa agir na tua vida para que a partir de hoje você possa estar nos caminhos dele. Muita luz. Deus abençoe.